For now, though, we will begin with the three offices. Por enquanto, vamos iniciar com os três ofícios. So God has always cared for his people in the life of the covenant. Deus sempre tem cuidado do seu povo dentro da aliança que ele fez. We see this already in the Old Testament. E nós já vemos isso no Antigo Testamento. God's people had kings who ruled them by righteous laws. O povo de Deus tinha reis que governavam sobre ele com leis, direito. They had priests who interceded for them with the Lord at the tabernacle or temple. Eles tinham sacerdotes que intercediam por eles no templo ou no tabernáculo. And there were prophets who proclaimed to them the will of God regarding judgment and salvation. E haviam profetas que proclamavam a palavra de Deus a eles quanto à vontade de Deus e o julgamento de Deus. There were also elders in every city who ruled the people. Também haviam presbíteros ou anciãos em todas as cidades que lideravam o povo. The elders would pass judgment in various cases. Os presbíteros faziam julgamento sobre vários casos. Their work was done so that the lives of the people would conform to God's word. O trabalho que eles faziam tinha um propósito de moldar a vida das pessoas conforme o propósito de Deus. A few passages that we won't look up, but I'll share them with you. Alguns textos que nós não vamos olhar agora, mas eu vou compartilhar a referência com vocês. Exodus 3, verse 16. Êxodo 3, 16. Moses gathers the elders together to tell them about God's plan to deliver them from Egypt. Ali Moisés reúne os anciãos, os presbíteros, para falar para eles sobre o plano de Deus. Another example, Exodus 19, verse 7. Outro exemplo é Êxodo 19, versículo 7. Moses gives God's instructions to the elders for them to give to the people. Moisés dá as instruções de Deus aos presbíteros para que eles repassem ao povo. In the law, in Deuteronomy 21, verse 21. E na lei, em Deuteronômio 20, 21. 20, 21? Yeah. 20, 21. The elders are involved in making decisions and giving guidance. Os presbíteros estão envolvidos em tomar as decisões e guiar o povo. And the final reference, Deuteronomy 27, verse 1. E uma última referência, Deuteronômio 27, versículo 21. The elders 27, 1, desculpa. The elders are to be involved in teaching the people from the law of God. Os presbíteros devem ali estar envolvidos em ensinar o povo de Deus sobre a lei de Deus. We refer to these Old Testament positions as offices. E nós nos referimos a essas posições no Antigo Testamento como os ofícios. The roles or tasks assigned by God for his people. Os papéis ou as tarefas designadas por Deus para o seu povo. It's necessary for us to distinguish between different kinds of offices, general and special. E é necessário a gente fazer uma distinção entre diferentes tipos de ofícios, os ofícios gerais e os ofícios especiais. There is a kind of office that is shared by all believers, the general office. Então tem um tipo de ofício que é compartilhado entre todos os cristãos, que é o ofício geral. Peter calls this the royal priesthood. E Pedro chama isso de sacerdócio real. That's in 1 Peter 2, verse 5. Isso é em 2 Pedro 2, versículo 5. In Reformed theology, that's referred to as the priesthood of all believers. E na teologia reformada, isso é chamado de o sacerdócio de todos os cristãos. The Heidelberg Catechism gives us a summary of this general office in Lord's Day 12. E o Catecismo de Heidelberg dá um resumo desse ofício geral,
no dia do Senhor 12. There we confess that all Christians are anointed to be prophets, priests, and kings. Ali nós confessamos que todo cristão é chamado a ser profeta, sacerdote e rei. Besides the general office of all believers, we refer to special offices. Então, além do ofício geral de todos os cristãos, Elders, nós também temos os ofícios especiais. elders, deacons, and ministers. Presbíteros, diáconos e ministros. We can use the following definition. Podemos usar a seguinte definição. An office is a specific task received from God through the congregation. Ofício é uma tarefa específica recebida de Deus por meio da congregação. And it is carried out for spreading the gospel and upbuilding the church. E é executado para espalhar o evangelho and what the church? Upbuilding. E Edification. E para a edificação da igreja. So today Christ is the head of the church and he gives office bearers to the church. Então hoje Cristo é o cabeça da igreja e ele dá oficiais à igreja. Ephesians 4 says that Christ gives a task to these men. E Efésios 4 diz que Cristo dá uma tarefa a esses homens. Prophets, evangelists, shepherds, and teachers. Profetas, evangelistas, pastores e professores. Their particular task and focus is stated in Ephesians 4, verse 12. E o chamado, a tarefa específica para eles, se encontra em Efésios 4, 12. Yes. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 12. Paul says, Christ has given office bearers to the church. Então Paulo diz que Cristo é quem tem dado os oficiais à igreja. And their work is done so that believers may become mature in the faith. E diz que o trabalho deles é feito para que os cristãos possam se tornar maduros na fé. To grow into Christ. Para crescer em Cristo. And ultimately the goal is to attain fullness or perfection. E por fim, o objetivo, alvo, é de encontrar a plenitude ou perfeição em Cristo. We'll come back to that text in Ephesians 4 in our final lecture. Na nossa última aula nós vamos retornar a esse texto de Efésios 4. Because that relates very much to the goal of pastoral ministry. Porque isso tem tudo a ver com o objetivo do ministério pastoral. Let's take a closer look at each of the special offices. Então vamos dar uma olhada mais específica a cada um dos ofícios. First, elders. Primeiramente os presbíteros. We saw earlier that aspects of pastoral care in the Old Testament were done by the elders. Nós já vimos que alguns aspectos do cuidado pastoral no Antigo Testamento foi feito pelos presbíteros. They would teach, judge, and guide. Eles ensinavam, eles julgavam e eles guiavam. In the New Testament, this has become a key focus. E no Novo Testamento, isso tem se tornado um foco-chave. From the very beginning of the New Testament church, we see elders appointed to serve. Desde o início da igreja no Novo Testamento, nós vemos presbíteros serem ordenados para servir. For example,
they are present in the church of Jerusalem. Por exemplo, eles já estão presentes na igreja de Jerusalém. In Acts 15, they are involved together with the apostles. E em Atos 15, eles já estão ali envolvidos com os apóstolos. They give leadership on important doctrinal and ethical matters. Eles atuam na liderança com respeito a assuntos importantes de teologia e de doutrina. Also in the book of Acts, we see that apostles ordained elders in the churches they established. Também em Atos nós vemos que os apóstolos ordenaram presbíteros nas igrejas que eles estabeleciam. And the apostles instructed other people, like Titus, to do the same. E os apóstolos instruíam a outros, como Tito, por exemplo, a fazer o mesmo. The regular appointment of elders speaks of their importance in church life. Então, essa ordenação, de forma geral, ou regular, de presbíteros, demonstra a importância deles no papel da igreja. The New Testament uses two words for elders. O Novo Testamento usa duas palavras para presbíteros. Get my accent right. Presbyteros, sometimes translated as presbyter, literally an elderly man. Literalmente homem idoso. That's because of the biblical connection of older age with gaining wisdom. E isso é devido à conexão, à ligação que a Bíblia faz com a idade avançada e a experiência. The second New Testament word for elder is episkopos. Uma segunda palavra para presbítero no Testamento, episcopos, sometimes translated as bishop, às vezes traduzido como bispo, literally one who is an overseer, literalmente alguém que supervisiona, a person who watches over the church. Alguém que cuida, olha por sobre uma igreja. These two terms are not contradictory, but they complement each other. Então esses dois termos não são contraditórios, mas complementam ao outro. The word elder refers to his ruling and judging duties in the church. A palavra presbítero, então, se refere ao seu papel, sua tarefa de julgar, de governar a igreja. In 1 Timothy 5 or 17, Paul refers to elders. Em 1 Timóteo 5, versículo 17, Paulo faz referência aos presbíteros. We can read that. 1 Pedro 5, 17? Timothy? Timóteo. Yes. You can turn there. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. The part to emphasize is that an elder directs the affairs of the church. E a parte a ser destacada aqui é que um presbítero direciona as coisas da igreja. That's the term elder. Then the word overseer. Essa é a palavra presbítero. E agora a outra, Episkopos, episcopos, ou bispo, refers to the work of pastoral care or supervision. se refere ao trabalho de cuidado pastoral ou de supervisão. In 1 Peter 5, verse 2, 1 Pedro 5, versículo 2, as we read earlier, assim como já lemos mais cedo,
Peter tells them, be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers. There we find the word overseers. What was the reference? 5 verse 2. 1 Peter. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Elders are often referred to in the plural in the book of Acts. No livro de Atos, presbíteros geralmente são feita referência a eles no plural. The New Testament speaks about a presbyterion, a body of elders. E o Novo Testamento fala de presbyterium, que é corpo de presbíteros. 1 Timothy 4, verse 14. 1 Timóteo 4, versículo 14. Elders are not supposed to function as individuals. Então, presbíteros não devem funcionar como indivíduos, but they work collectively to rule and oversee the congregation. Mas eles trabalham de uma forma coletiva para governar e guiar a congregação. Those are some brief comments on elders. Now for deacons. Esses são alguns breves comentários sobre presbíteros e agora um pouco sobre diáconos. In the Old Testament, there was no office of deacon. No Antigo Testamento não havia esse ofício de diáconos, but the Old Testament clearly presents God's will regarding poverty. Mas o Antigo Testamento claramente coloca qual é a vontade de Deus com respeito à pobreza. God allowed poverty in Israel as a challenge to his people. Deus permitiu que houvesse pobreza no seu povo de Israel como um ensinamento. Would they faithfully care for the poor among them? Será que eles iriam fielmente cuidar dos necessitados entre eles? Moses said in Deuteronomy, the poor you will always have with you. Moisés mesmo disse em Deuteronômio, os pobres vocês sempre terão entre vocês. There were different categories of poor in the Old Testament. No Velho Testamento haviam diferentes categorias de pobres necessitados. Widows and orphans. As viúvas, os órfãos. Priests and Levites. Os sacerdotes e os levitas. And foreigners, or those who did not have land. E também os estrangeiros, ou aqueles que não tinham terra. God said that the hearts and hands of the Israelites had to resemble God's compassionate heart and hands. E Deus disse que as mãos e os corações dos israelitas tinham que representar as mãos e o coração de Deus. So God provided for the poor of the land through various means of charity. E assim Deus provia para os necessitados da terra por meio de várias formas de caridade. For example, there was the provision of gleaning of recently harvested fields. Por exemplo, havia a providência de, vou esquecer o termo em português, mas pegar o restante que sobrava ali no momento da colheita. There was also the cancellation of personal debts after every 7 years. Havia também o cancelamento de dívidas pessoais a cada 7 anos. And there were the tithes and first fruits as gifts given at the sanctuary. E haviam os dízimos e as dádivas das primícias no santuário. In these provisions we see God's desire to care for the poor among his people. E nessa providência nós vemos o desejo de Deus de cuidar dos necessitados entre seu povo. The New Testament church has a special ministry to care for those who are needy. E aí o Novo Testamento tem
um ministério especial para cuidar dos necessitados do povo de Deus. And even before the office of deacon was instituted, E até antes do ofício de diácono ser instituído, the Greek word for deacon was often used. a palavra grega para diácono já era frequentemente usada. The word is even used to refer to Jesus himself as a servant, a deacon of his believers. A palavra já foi até usada para se referir a Jesus mesmo como um servo dos seus discípulos. It is remarkable that in the book of Acts, we see for a little while that there's no poverty. É marcante que nós vemos no livro de Atos que por um período ali não havia nenhuma pobreza. If you turn to Acts 4:32 to 35, Se você vê aí em Atos 4, de 32 a 35, da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. So we see in Acts the short-term result of this generosity. Então nós vemos em Atos o resultado de curto prazo dessa grande generosidade. Verse 34, there were no needy persons among them. E versículo 34 diz que não havia nenhum necessitado entre eles. Even so, only a few chapters later, we see that there is a need for deacons. Mesmo assim, poucos capítulos depois, nós vemos que há uma necessidade por diáconos. In Acts chapter 6, there is tension over who should be responsible to take care of the Hellenistic widows. E aí, em Atos capítulo 6, nós vemos que há uma discussão, uma divergência sobre quem deve cuidar das viúvas helenistas. And the apostles say they don't want to devote their time to this. E os apóstolos dizem que eles não querem dedicar o seu tempo a essa tarefa. The apostles wanted to be able to continue to preach the word and pray. Os presbíteros queriam continuar podendo pregar a palavra e dedicar tempo à oração. And so in Acts 6, they appoint 7 brothers to this ministry of mercy. E aí que em Atos 6 eles apontam 7 irmãos para esse ministério de caridade. There's some uncertainty whether the 7 brothers of Acts 6 should be called deacons. Há uma certa incerteza sobre a pergunta se esses 7 irmãos deveriam ser chamados de diáconos. They're not called deacons, Eles não são chamados de diáconos, but they're involved in giving leadership in the ministry of mercy. mas estão envolvidos em ser a liderança ou tomar a liderança no ministério da caridade. Then after the events in Acts 6, we see the churches clearly have deacons alongside elders. E depois de Atos 6 é que nós começamos a ver claramente que as igrejas têm os diáconos ao lado e independente dos presbíteros. For example, in Philippians 1 verse 1, Por exemplo, Filipenses 1, versículo 1, Paul greets the overseers and the deacons. Paulo saúda os presbíteros e também os diáconos. Also, in 1 Timothy 3, Também em 1 Timóteo 3,
We read about the spiritual qualities of deacons as well as elders. Nós lemos sobre as qualificações espirituais tanto dos presbíteros como dos diáconos. The task of the deacons is to oversee the ministry of mercy to the poor and the suffering. E o chamado, a tarefa então dos diáconos é de supervisionar o ministério da caridade para com os necessitados e os que estão sofrendo.